O doutor Daniel Bittencourt. Não, mas aqui na sustentação oral, o doutor Homero pelo recorrente, Maria do Carmo. Doutor Daniel Bittencourt pela parte recorrente, HSBC. E recorrido, não tem quem esteja aqui escrito. Ok. Então, fala o doutor Homero Cruz Ribeiro pelo recorrente Maria do Carmo. Excelentíssimo senhor presidente, ministro João Otávio Noronha, excelentíssimo ministro Marco Buzzi, excelentíssima ministra relatora Maria Isabel Galotti, excelentíssimo ministro Antônio Carlos, excelentíssimo ministro Raul Araújo, excelentíssima subprocuradora da República, digníssimos servidores desta casa, caros colegas, senhoras e senhores. Excelências, o presente caso ele merece uma breve digressão, até porque, como se viu na sustentação anterior, o comportamento pautado pelo banco, ele adveio da implementação do Código de Defesa do Consumidor. Os fatos aqui ocorreram na década de 90, quando recém tinha sido implementado o Código do Consumidor. Naquela época, a gente lembra que o banco mesmo ele repudiava a incidência do CDC nas suas relações, tanto que teve que sair uma súmula aqui do STJ para dizer que cabiam. Eu digo tudo isso só para que a gente tenha o olhar deste julgamento para a década de 90. Hoje em dia se reconhece que os bancos têm feito altos investimentos e mudou o comportamento na fase de segurança de dados e de patrimônio dos correntistas. Porém, nem sempre foi assim. Excelências, na década de 90, o doutor Ailton e a sua falecida esposa tinham dinheiro no banco Hexabanco em Nova York. O banco Hexabanco foi comprado pelo Millard Bank e após pelo HSBC. E nessa relação, os diretores do Hexabanco, eles, através de uma procuração passada pelos seus clientes, levaram a carteira de correntistas para as Ilhas Jersey, lá onde estava o HSBC. O cliente, os autores, eles conseguiram, através de depósitos, acumular uma quantia de $1 milhão americanos, lá nas Ilhas Jersey. Tudo devidamente comprovado no imposto de renda, tanto que isso foi a prova da extensão do dano reconhecido no primeiro grau. Ocorreu, excelências, que praticamente todo o dinheiro sumiu. Os procuradores do Hexabanco, eles foram até o HSBC e, fazendo abuso do mandato, transferiram valores, todos os valores da conta dos autores, para uma conta de uma empresa de que eram proprietários, a empresa Universal. Pois bem, isso não aconteceu só com os autores, aconteceu com cerca de 100 correntistas, para as excelências terem ideia do tamanho do rombo que foi. Dada a atipicidade desta operação, desta movimentação, porque os correntistas não costumavam sacar. Na década de 90, fazia-se esse investimento em dólares americanos devido à alta inflação no Brasil. E eles tinham como investimento parado. Acaba que acendeu o alerta do banco, essa movimentação atípica, e o banco notou que todo o dinheiro dos correntistas estavam sendo alocados em alto volume nessa empresa de que os procuradores eram proprietários. Então, abriram uma sindicância, apuraram a irregularidade dessas transferências e bloquearam o dinheiro que estava lá na conta da empresa. Pena que tardiamente. Hoje, o dinheiro que está lá, se dividido pelos prejudicados, alcança o Dr. Ailton e sua falecida esposa cerca de $500. Portanto, um prejuízo de $1 milhão americanos. Eu digo isso porque, em 2003, após a conclusão dessa sindicância, o Dr. Ailton entra com a ação indenizatória contra todos os envolvidos, os procuradores, as empresas utilizadas na transferência dessas verbas e o banco depositário. A sentença, como causa de pedir, a fraude e o abuso do mandato. A sentença acolhe integralmente os pedidos, condena os procuradores a restituir as empresas participantes, porém, a sentença ainda condena o banco depositário. E com base em quê? Em 2 fundamentos. O primeiro dele, naquele do abuso do mandato. Não haviam poderes específicos para saque e transferência de valores entre contas de titularidade diversa. Da doutora Ailton para a conta
da Universal. E o segundo fundamento, a negligência. A falta do dupla checagem, a insindicância tardia e a falta de cuidado na leitura das cláusulas do procuração. Teve uma apelação e o Tribunal de São Paulo afasta a responsabilidade do banco depositário. Portanto, ministro Buzzi, estamos recorrendo a uma decisão que a gente ganhou para restabelecer o único solvente desta engenhosa articulação que o Tribunal de São Paulo chama golpe bancário. Está na ementa. Os autores foram vítimas de um golpe. Porém, o Tribunal de São Paulo, ao nosso sentir, e aqui respeitosamente, ele se contradiz de forma lógica ao condenar os procuradores pelo uso da procuração em abuso, mas, utilizando este mesmo documento, absolveu o banco correntista, que foi quem interpretou aquele documento usado para condenar os procuradores. O recurso especial do nosso cliente ele traz 3 frentes. A gente pede a responsabilidade objetiva do banco, com base na súmula 479. A gente pede, caso analise a responsabilidade aquiliana, a negligência reconhecida, e aí não é súmula 7, porque o acórdão descreve que houve a sindicância. Houve a sindicância, mas tardia. E daí porque eu entendo que não há quebra de nexo causal entre o banco correntista e os fraudadores. O nosso pedido, portanto, resumidamente aqui, para não tomar mais tempo de Vossas Excelências, é para restabelecer a sentença. O restabelecimento integral, prestigiando o magistrado que estava perto da prova. Porque entre o juiz e os desembargadores, há só uma divergência. Há só uma divergência entre o magistrado e os desembargadores. Para o magistrado, conforme diz o próprio STJ, é necessário poderes específicos para saque e transferência. Para os desembargadores, os poderes gerais de negócio são suficientes para autorizar que alguém saque ou transfira dinheiro. Eis a divergência e a controvérsia da posição jurídica. Para o STJ, o ministro Noronha não está aqui, mas é dele o precedente que a gente aponta como divergência, é necessário poderes específicos. O ministro João Otávio, interpretando o artigo 661 do Código Civil, reconhece que para alienar, e aí leia-se a transferência de dinheiro de conta corrente e saque, alienação, perda de patrimônio, é necessário poderes específicos. E parece de uma lógica jurídica cristalina, porque se eu hoje, advogado, pegar uma procuração do meu processo e for até qualquer banco para tentar sacar dinheiro do meu cliente, o gerente não vai deixar. Ele vai querer poderes específicos para tal fim, finalidade. O próprio Banco Central tem uma recomendação para os bancos exigirem procurações delimitadas, pontuais. No caso aqui, temos juntado um parecer do professor Vilhaça, da USP titular, que reconhece o abuso-mandato, pois havia uma cláusula escrita na sentença que diz, entre minhas contas. O doutor Ailton e a sua falecida esposa autorizaram transferência entre minhas contas, não entre contas de titularidades diferentes, como o tribunal entendeu possível através das cláusulas gerais, aquelas que estão lá em cima, não nas específicas, e transcreveu só as que lhe interessou no corpo do acórdão. Embargamos de declaração e apontamos aquela que o juiz indicou. Portanto, aí reside a controvérsia, se eram necessárias ou não as cláusulas específicas. E eu vou terminar insistindo no precedente do ministro João Otávio Noronha, autoridade em direito bancário, uma das maiores do país, que reconheceu que para alienar, sacar e transferir dinheiro de uma conta para outra, através de procuração, é necessário poderes específicos. E, por fim, reiterando, não é possível aceitar que a procuração que serviu para condenar os procuradores em abuso-mandato sirva para absolver o banco depositário. Ou ela condena todo mundo, ou ela absolve todo mundo.
porque quem interpretou aquele documento, que é o nexo causal, foi o banco. Tanto assim interpretou que abre uma sindicância, reconhece que estava errado e bloqueia o que dá para salvar. Pena que foi tardio. Excelências, os autores, o doutor Ailton tem 75 anos, sua esposa já faleceu, não viu a sua indenização, e esse processo tem 26 anos. A gente pede que seja dado provimento ao recurso especial, tudo para atender a mais alta justiça. Obrigado.